Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Ato 3. Não é incomum que os melhores escritores sejam mentirosos. Uma parte significativa de seu ofício envolve mentir ou inventar coisas, e eles mentirão quando estiverem bêbados, seja para si mesmos, seja para estranhos. Ernest Hemingway. Capítulo 1. Depois de tudo que aconteceu, imagino que, assim como aquele pobre coitado abordado pelo velho marinheiro e obrigado a ouvir sua história bizarra, você deve estar se perguntando onde diabos foi se meter quando topou ouvir minha história. Receio que a bizarrice só vá piorar daqui para frente. Quem me dera saber como você se sente em relação a mim agora. Sucumbiu ao meu charme, aos meus encantos, como aconteceu com Lana? Ou será que, assim como Kate, você me acha irritante, dramático e exagerado? Todas as alternativas acima provavelmente é o mais próximo da verdade. Mas nós gostamos de manter as questões morais no nível da simplicidade, não é mesmo? Bom e mal, inocente e culpado. Na ficção, tudo bem, mas na vida real não é tudo tão preto no branco. Seres humanos são criaturas complexas, com nuances de luz e sombra operando em todos nós. Se isso tudo faz parecer que estou tentando me justificar, garanto que não é o caso. Estou bastante ciente de que, conforme formos avançando e você ouvir o restante desta história, poderá não aprovar as minhas ações. Tudo bem. Não estou atrás da sua aprovação. O que procuro, não, o que exijo, é sua compreensão. Do contrário, minha história jamais tocará seu coração. Continuará sendo um thriller barato, do tipo que se compra na livraria do aeroporto para ler na praia, só para acabar descartado e esquecido assim que você chega de volta em casa. Não vou permitir que minha vida seja reduzida a um livrinho barato. Nada disso. Para que você compreenda o que se segue, para que qualquer um dos eventos inacreditáveis que estou prestes a narrar faça sentido para você, preciso explicar algumas coisas sobre mim. Algumas coisas que fiquei com a impressão de que não poderia revelar assim que nos conhecemos. Por que não? Eu queria que você me conhecesse um pouco melhor, imagino. Tinha a esperança de que, assim, pudesse relevar algumas das minhas características menos atraentes. Mas agora é mais forte que eu, esse desejo de desabafar. Não consigo parar mais, mesmo que quisesse. Assim como o velho marinheiro, preciso tirar isso do peito. Devo lhe avisar que o que se segue é, às vezes, um pouco difícil de engolir. Com certeza é difícil de relatar. Se você achava que o assassinato de Lana era o clímax desta história sórdida, infelizmente se enganou. O verdadeiro horror ainda está por vir. Mais uma vez, preciso fazer voltar o relógio. Desta vez, não até aquele momento na Rua do Sorro em Londres, mas até muito, muito antes disso. Vou lhe contar sobre mim e Lana, sobre nossa amizade, estranha e extraordinária como era. Mas essa é só a ponta do iceberg, para ser franco. Meu relacionamento com Lana Farrar começou muito antes de nos conhecermos. Começou quando eu era outra pessoa. Capítulo 2. É engraçado, sempre que o romancista Christopher Sherwood escrevia sobre o seu eu mais jovem, ele o fazia na terceira pessoa. Escrevia sobre ele, um menino chamado Christopher. Por quê? Acho que porque isso permitia que ele sentisse empatia por si mesmo. É muito mais fácil ter empatia pelos outros, não é? Se você vê um menininho assustado na rua, sendo importunado, constrangido e desrespeitado por um pai abusivo, você se compadece na hora. No entanto, no caso da nossa própria infância, é difícil ver as coisas com a mesma clareza. Nossa percepção é turvada pela necessidade de concordar, justificar e perdoar. Às vezes, é preciso que venha alguém de fora, alguém imparcial, como uma terapeuta qualificada, para nos ajudar a enxergar a verdade. A de que, quando éramos crianças, estávamos sozinhos e com medo, num lugar assustador, e ninguém reparou na nossa dor. Não podíamos admitir uma coisa dessas na época. Seria assustador demais, por isso varremos tudo para debaixo de um enorme tapete, esperando que desaparecesse. Mas não desapareceu. Ficou lá, perdurando para sempre, feito lixo nuclear. Já passou da hora de levantarmos o tapete e darmos uma boa olhada, não acha? Só que, por uma questão de segurança, vou pegar emprestada a técnica de Christopher Sherwood. O que se segue é a história do menino, não a minha. A primeira infância do menino não foi feliz.
Ter tido um filho, sem dúvida, foi uma inconveniência para seus pais. Um experimento fracassado que jamais seria repetido. Eles forneciam comida e um teto, pouco além disso, tirando as aulas ocasionais de bebedeira e brutalidade. A vida em casa era ruim. Na escola era pior. O menino não era popular. Não era esportista, nem descolado, nem inteligente. Era tímido, retraído e solitário. Os únicos colegas que conversavam com ele com alguma regularidade eram os valentões, uma gangue de 4 garotos malvados da sua turma. Ele os apelidou de os Neandertais. Toda manhã, os Neandertais esperavam pelo menino na porta da escola para esvaziar seus bolsos, pegando dinheiro do almoço, dar empurrões, rasteiras e implicar com ele de outras maneiras. Gostavam principalmente de chutar bolas de futebol em sua cabeça tentando derrubá-lo enquanto gritavam xingamentos como esquisito e aberração ou coisa pior. E, quando ele estava com a cara na terra, havia sempre um coro de gargalhadas às suas costas. Gargalhadas estridentes de criança, zombeteiras e malévolas. Li em algum lugar que o riso tem uma origem maligna, pois requer um objeto de troça, um alvo, um bobo. Um valentão nunca é o alvo do próprio escárnio, não é mesmo? O líder dos Neandertais era um verdadeiro idiota chamado Paul. Era popular do jeito que os garotos malvados são. Vivia tirando onda, fazendo pegadinhas. Sentava no fundo da sala e ficava zoando professores e alunos. Demonstrando um domínio precoce de técnicas de tortura psicológica, Paul determinou que nenhum dos colegas tinha permissão para conversar com o menino. Ele foi tratado como um leproso, asqueroso demais, nojento demais, fedido demais e esquisito demais para conversarem com ele, para reconhecerem sua existência, para sequer encostarem nele. Deveriam evitá-lo a qualquer custo. Dali em diante, as garotas sentiam prazer em sair correndo, aos surtos de risadinhas e gritinhos, quando o menino se aproximava delas no parquinho. Os garotos faziam caretas e barulhos de quem ia vomitar quando passavam por ele na escada. Bilhetes cruéis, desejando-lhe o mal, eram deixados na sua carteira. E sempre aqueles risos estridentes e zombeteiros às suas costas. Houve pausas ocasionais nesse tormento. Quando ele tinha 12 anos, participou de uma peça pela primeira vez. Uma produção escolar do Nossa Cidade, de Thornton Wilder, um clássico da literatura americana. Talvez uma escolha peculiar para uma escola secundária na periferia de Londres, mas sua professora de teatro, Cassandra, era americana. Provavelmente estava com saudade de casa quando decidiu encenar essa carta de amor às cidades pequenas de seu país em plena Basildon, Essex. O menino gostava de Cassandra. Havia um aspecto amigável em seu rosto equino, e ela usava um colar de contas de âmbar com insetos pré-históricos presos na resina. Foi ela quem lhe proporcionou alguns dos momentos mais próximos da felicidade em sua vida. Ela o escalou para o papel, a princípio sem qualquer ironia, de Simon Stinson, um diretor de coral alcoólatra e cínico que acabava se enforcando. O menino se deliciou ao máximo com esse papel. A angústia existencial, o sarcasmo, o desespero. Ele não entendia o que suas falas significavam exatamente, mas, acredite, ele captou bem o espírito da coisa. Na primeira noite de apresentação, o menino teve contato com os aplausos pela primeira vez na vida. Nunca sentirá nada igual. Foi como uma onda de afeto, de amor, inundando o palco, encharcando. O menino fechou os olhos e absorveu aquilo tudo. Mas aí ele abriu os olhos, e viu Paul e os outros Neandertais sentados ao fundo, rindo, fazendo caretas e gestos obscenos. As expressões de vingança deles indicavam que haveria um preço a pagar por aquele breve momento de felicidade. Não foi preciso esperar muito. Na manhã seguinte, na hora do recreio, o menino foi arrastado para o vestiário masculino. Disseram que seria castigado por ter sido exibido daquele jeito, por pensar que era especial. Um dos Neandertais ficou de guarda na porta para garantir que ninguém iria atrapalhar. Os outros dois empurraram o menino até ele ficar de joelhos ao lado do mictório fedorento. Paul foi buscar alguma coisa no armário. Ele materializou, com o floreio de um mágico de palco, uma caixa grande de leite. Estou guardando isto aqui há semanas, disse ele, fermentando, para uma ocasião especial. Ele abriu a caixa de leve, cheirando com cuidado. Depois se afastou com uma expressão de nojo, como se estivesse prestes a vomitar. Os outros garotos davam risinhos na expectativa. Prepare-se, disse Paul. Ele rasgou a parte de cima da caixa de leite e estava para despejá-lo sobre a cabeça do menino, quando de repente lhe veio uma ideia ainda melhor. Ele estendeu a caixa para o menino. Derrama você. O menino fez que não com a cabeça, tentando não chorar. Não. Por favor, não, por favor. É o seu castigo. Vai logo. Não, vai logo. Gostaria de poder dizer que o menino revidou. Mas não. Ele pegou a caixa de leite que estava sendo empurrada em suas mãos. E então, lenta e cerimoniosamente, sob a supervisão de Paul, o menino derramou o conteúdo sobre a própria cabeça. Um leite podre, branco, lodoso, esverdeado, uma gosma fedorenta, foi escorrendo sobre seu rosto, cobrindo seus olhos, enchendo sua boca. Ele teve ânsia de vômito. Ele ouvia os meninos dando risada, gargalhando. Suas gargalhadas eram quase tão cruéis quanto o castigo em si. Nada pode ser pior que isso, ele pensou. A vergonha, a humilhação, a raiva que borbulhava dentro de si, nada poderia ser pior. Ele estava enganado, é claro. O buraco seria ainda muito mais embaixo. Ao escrever este relato, sinto tanta raiva, tanta revolta pelo menino. Embora seja tarde demais, embora seja só eu mesmo, fico feliz que alguém pelo menos esteja sentindo empatia por ele. Ninguém mais fez isso, que dirá ele mesmo. Heráclito tinha razão, caráter é destino.
Outras crianças, das que tiveram infâncias melhores e que foram criadas para se respeitar e se defender, poderiam ter revidado ou, pelo menos, alertado as autoridades. Mas, no caso do menino, infelizmente, toda vez que ele levava uma surra, sentia que era merecida. O menino começou a matar aula depois disso. Ficava andando sozinho pela cidade, nas lojas, ou entrava escondido no cinema. E foi lá, no escuro, que ele conheceu Lana Farrar. Lana era poucos anos mais velha que ele. Ela mesma não era muito mais que uma menina. Foi um dos primeiros filmes de Lana que ele viu, deslumbrada pela fama, um fracasso de começo de carreira. Uma comédia romântica sem graça sobre uma estrela de cinema que se apaixona por um paparazzo, interpretado por um ator com idade para ser pai dela. O menino não captou todas as piadas machistas e situações cômicas forçadas. Só tinha olhos para ela. Aqueles olhos, aquele rosto, projetados na telona com 9 metros de altura, o rosto mais encantador que ele já tinha visto na vida. Como todos os cineastas que trabalharam com ela viriam a descobrir, Lana não tinha ângulos ruins, apenas planos perfeitos, o rosto de uma deusa grega. Ela enfeitiçou o menino naquele instante. Ele jamais se recuperou. Não parou mais de frequentar o cinema. Só para vê-la, admirá-la. Viu todos os filmes que ela fez, e Deus sabe que ela fazia filmes aos baldes naquela época. A qualidade variável deles não importava. O menino viu todos, feliz, várias vezes. O menino estava no fundo do poço quando conheceu Lana. Estava à beira do desespero. E ela lhe deu beleza. Ela lhe deu alegria. Talvez não fosse muita coisa, mas era o bastante para alimentá-lo, para mantê-lo vivo. Ele ficava sentado sozinho no meio da sala de cinema, na 15ª fileira, para admirar Lana no escuro. Ninguém conseguia ver, mas havia um sorriso em seu rosto. Capítulo 3. Nada dura para sempre. Nenhuma infância infeliz. Os anos se passaram, o garoto cresceu. Com o tempo, uma enxurrada de hormônios sinalizou o chamado surto do crescimento, nos pontos mais peculiares. A necessidade de fazer a barba foi motivo de agoniantes debates internos durante meses. Ele ficava encarando no espelho a barba cada vez maior com tristeza, com uma vaga noção de que aprender a se barbear era um antigo rito de passagem masculino, um momento de vínculo entre pai e filho, que o iniciaria na masculinidade. A ideia de partilhar um rito desses com o próprio pai o deixava nauseado. O menino decidiu evitar o constrangimento indo escondido à lojinha da esquina comprar lâminas e creme de barbear, que ele mantinha ocultos na gaveta da mesinha de cabeceira, como se fosse pornografia. O menino se permitiu fazer uma pergunta ao pai. Imaginou que perguntar não ofenderia. Como você não se corta? Disse ele. Quando está se barbeando, digo, você vê se a lâmina não está afiada demais antes. Seu pai lhe lançou um olhar de desprezo. É a lâmina cega que faz você se cortar, idiota, não a lâmina bem amolada. E assim terminou a conversa deles. Então, sem nenhum outro recurso numa era pré-internet, o menino levou às escondidas para o banheiro o creme e as lâminas. Por tentativa e erro, erros sangrentos, aliás, aprendeu a ser homem no modo autodidata. Saiu de casa pouco tempo depois disso. Fugiu alguns dias após o aniversário de 17 anos. Foi para Londres, assim como Dick Whittington, em busca de fama e fortuna. O menino queria ser ator. Imaginava que só precisaria comparecer a um dos testes anunciados nas páginas da revista The Stage que alguém o descobriria e o catapultaria ao estrelato. Não foi o que aconteceu. Pensando bem, é fácil entender por quê. Tirando o fato de não ser um ator lá muito bom, era envergonhado demais, faltava naturalidade. O menino não era bonito o suficiente para se destacar na multidão. Tinha um aspecto maltrapilho e ficava cada vez mais desgrenhado a cada dia. Não que ele conseguisse ver isso na época. Se tivesse conseguido, poderia ter engolido o orgulho e voltado para casa com o rabo entre as pernas, e sofrido muito menos. Do jeito que as coisas transcorreram, o menino manteve a certeza de que o sucesso estava próximo. Só precisaria aguentar firme mais um pouco, só isso. Infelizmente, o pouco dinheiro que tinha se esgotou logo. Estava agora sem um centavo no bolso e acabou expulso do albergue para jovens em King's Cross onde estava hospedado. Foi aí que as coisas ficaram muito ruins muito rapidamente. Hoje não dá para imaginar, agora que já está tudo aburguesado e limpinho, tudo em aço reluzente e tijolos aparentes. Mas, na época, meu Deus, King's Cross era barra pesada. Um lugar sombrio, repleto de perigos, um submundo de keynesiano, povoado por traficantes, prostitutas e crianças morando na rua. Sinto arrepios ao pensar nele lá, sozinho, sem os meios necessários para sobreviver. Ele estava na miséria e dormia em bancos de praças, até que sua sorte mudou, durante uma tempestade, quando buscou abrigo no cemitério Euston. Ele pulou o muro do cemitério, à procura de um lugar para se proteger da chuva, e encontrou, na lateral da igreja, um bunker subterrâneo, um buraco de concreto escavado no chão, com espaço para 2 ou 3 pessoas deitarem confortavelmente. Bem, tão confortável quanto se pode ficar numa cripta vazia, pois era isso que aquele lugar parecia, mas lhe fornecia algum nível de proteção. E, para o menino, isso já era um pequeno milagre. A essa altura ele se encontrava mentalmente instável. Estava com fome, amedrontado, paranoico e cada vez mais isolado do mundo. Sentia-se sujo, como se fedesse, e provavelmente fedia mesmo, e não gostava de ficar muito perto das pessoas. Mas estava desesperado, então fez algumas coisas por dinheiro que... Não, eu não consigo escrever sobre isso.
Sinto muito, não quero ser evasivo. Tenho certeza de que você tem algumas coisas que preferiria não me contar também. Todos temos um ou outro esqueleto no armário, por assim dizer. Deixe que esse seja o meu. A primeira vez que fez aquilo, ele se sentiu totalmente dissociado e bloqueou tudo, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. A segunda vez foi muito pior. Então ele fechou os olhos e pensou na louca que morava na escadaria da igreja, gritando com os transeuntes para que se atirassem nos braços de Jesus. Ele se imaginou se atirando nos braços de Jesus e sendo salvo. Por algum motivo, porém, a salvação parecia estar bem distante. Depois, sentindo-se oprimido e com medo, o menino ficou a noite inteira acordado, até amanhecer, com um copo de café na mão na estação Euston. Tentando não pensar, tentando não sentir. Ficou ali sentado durante a hora do rush matinal, uma figura esquálida e deprimida, ignorada pelo mar de passageiros. Contava os minutos até os pubs abrirem para ele poder tomar umas. Por fim, o pub lúgubre do outro lado da rua abriu as portas, oferecendo abrigo aos perdidos e desalentados. O menino entrou e se sentou ao balcão. Pagou uma dose de vodka em dinheiro vivo. Foi a primeira vez que bebeu vodka, na verdade. Ele engoliu tudo de uma vez, se retraindo enquanto a bebida queimava sua garganta. Foi então que ouviu uma voz rouca na ponta do balcão. O que é que uma coisinha linda como você faz numa pocilga dessas, hein? Esse foi, pensando bem, o primeiro e último elogio que ouviu dela. O menino ergueu o olhar. E lá estava Bárbara West. Uma mulher mais velha, enrugada, cabelos tingidos de ruivo, rímel em excesso. Tinha os olhos mais escuros e penetrantes que ele já vira, profundos, brilhantes e assustadores. Bárbara riu, uma risada distinta, uma gargalhada rouca. Ela tinha o riso fácil, como ele veio a descobrir, e geralmente ria das próprias piadas. O menino logo aprenderia a odiar aquela risada. Mas, naquele dia, sentiu apenas indiferença. Ele encolheu os ombros e deu uma batidinha no copo vazio em resposta à pergunta dela. O que você acha? Bárbara aproveitou a deixa e gesticulou para o barman. Mais uma dose para ele, Mike. E uma para mim também, aproveitando. Doses duplas. Bárbara tinha ido ao pub logo após o lançamento de um livro com sessão de autógrafos na livraria vizinha, a Waterstones, porque era alcoólatra. Caráter é destino, e se não fosse a necessidade de Bárbara de tomar um gin tônica às 11 da manhã, ela e o menino jamais teriam se conhecido. Eram figuras de mundos diferentes, esses dois. E estavam destinados, no fim, a só fazerem mal um ao outro. Tomaram mais algumas doses. Bárbara ficou de olho nele o tempo todo, avaliando de cima a baixo. Gostou do que viu. Depois de uma saideira, chamou um táxi. Levou o menino para casa. Era para ter sido apenas uma noite. Só que uma noite levou a outra e depois outra, e ele nunca mais foi embora. Sim, Bárbara West o usou, aproveitando-se daquele menino desesperado passando necessidade. Ela era, de fato, uma predadora, ainda que, diferentemente de seu alcoolismo, isso não fosse visível logo de cara. Ela foi um dos seres humanos mais tenebrosos que conheci. Tenho pavor de pensar no que ela teria feito da vida se não tivesse talento para escrever romances. Mas também não subestimemos o menino aqui. Ele sabia muito bem no que estava se metendo. Sabia o que Bárbara queria e estava feliz em provê-lo. No mínimo, havia ficado com a melhor parte do acordo. Em troca de seus serviços, recebia não apenas um teto, mas também uma educação, da qual ele precisava com o mesmo grau de urgência. Naquela casa em Holland Park, ele tinha acesso a uma biblioteca privada. Um mundo repleto de livros. Posso ler um desses? Perguntou ele, admirando os volumes, deslumbrado. Bárbara pareceu surpresa diante do pedido. Talvez duvidasse que ele soubesse ler. Pode escolher. Ela deu de ombros. Ele escolheu ao acaso um dos livros da prateleira. Tempos difíceis. Ai, credo, Dickens. Bárbara fez uma careta. Tão sentimental. Enfim, imagino que você precise começar por algum lugar. Mas o menino não achou Dickens sentimental. Ele o achou maravilhosamente cativante. E engraçado e profundo. Por isso leu David Copperfield em seguida, e seu apreço foi crescendo, junto com seu apetite. Não só por Dickens, mas por qualquer coisa que encontrasse nas estantes de Bárbara, devorando os grandes autores que caíam em suas mãos. Todos os dias que passava naquela casa eram educativos, não só por causa dos livros, mas por causa da própria Bárbara e do círculo que ela frequentava, o salão literário que comandava de sua sala de estar. Conforme o tempo foi passando e o menino foi sendo exposto a mais e mais aspectos da vida dela, foi mantendo olhos e ouvidos bem abertos. Tentava absorver o quanto podia das conversas dos convidados, as coisas que todas aquelas pessoas sofisticadas diziam e o modo como diziam. Decorava expressões, opiniões e gestos. Praticando quando se via sozinho na frente do espelho, experimentava tudo isso como se fossem roupas desconfortáveis, nas quais estava determinado a entrar. Não esqueçam que o menino era aspirante a ator. E, para ser franco, esse era seu único papel, que ele foi ensaiando, incansável e meticulosamente, ao longo dos anos, até aperfeiçoá-lo. E então, um dia, observando-se no espelho, já não conseguia mais ver o menor vestígio do menino. Havia outra pessoa ali, olhando para ele. Mas quem era essa nova pessoa? A primeira coisa de que ele precisava era um nome para ela. Acabou roubando um deles de uma peça da estante de Bárbara, Vidas Privadas, de Noel Coward. Bárbara achou isso hilário, é claro. Mas, apesar de rir dele, ela entrou na onda. Preferia esse novo nome, dizia, pois era menos hediondo que o nome verdadeiro. Cá entre nós,
Acho que a ideia simplesmente apelou ao seu senso de perversidade. Naquela noite, com as bênçãos de uma garrafa de champanhe, ele foi batizado de Elliot Chase. Foi quando eu nasci. E então, num timing perfeito, Lana entrou em cena. Capítulo 4. Já me esqueci de muitas coisas em minha vida inebriada. Incontáveis nomes e rostos, lugares por onde passei, cidades inteiras caíram em um vazio na minha mente. Mas algo de que jamais vou me esquecer, até o dia de minha morte, gravado para sempre na memória e esculpido no coração, é o momento em que me encontrei com Lana Farrar pela primeira vez. Bárbara West e eu havíamos saído para ver Kate numa peça, uma nova tradução de Eda Gabler no National. Era noite de estreia, e, embora a montagem inteira fosse uma porcaria pretensiosa, na minha humilde opinião, a peça foi aclamada e anunciada como um triunfo. Houve uma festa de estreia depois, a qual Bárbara concordou em ir, a contragosto. Qualquer resistência da parte dela era pura mentira. Pode acreditar. Se houvesse bebida e comida de graça, Bárbara era sempre a primeira da fila. Ainda mais numa festa dessa gente afetada do teatro, que faria fila para lhe dizer o quanto os livros dela lhes eram caros e puxar seu saco de maneira geral. Ela adorava tudo isso, como você pode imaginar. Enfim, eu estava ao lado dela, morrendo de tédio, disfarçando um bocejo e lançando ociosamente meu olhar para um bando desgrenhado de atores e aspirantes a atores, produtores, jornalistas e gente do tipo. Então reparei num grande grupo de pessoas do outro lado da sala, admiradores e puxa-sacos reunidos ao redor de alguém, uma mulher, a julgar pelo vislumbre que tive no meio da multidão que se amontoava. Estiquei o pescoço para ver quem era, mas os corpos que se mexiam ao redor não paravam de ocultar seu rosto. Por fim, alguém abriu caminho, criando um espaço, e tive um vislumbre momentâneo de sua face. Não pude acreditar no que vi. Era ela mesmo. Não seria possível, seria? Estiquei o pescoço para ver melhor, mas nem precisava. Era ela. Sentindo-me emocionado, eu me virei e dei um cutucão em Bárbara. Ela estava no meio de uma ladainha que tinha como plateia um dramaturgo de aspecto triste, explicando o porquê do fracasso comercial dele. Bárbara ignorou minha interrupção. Estou conversando, Elliot. Ali. Olha. É Lana Farrar. Ela resmungou. E daí? Você a conhece, não conhece? Nós já nos encontramos uma ou duas vezes. Me apresenta a ela. Claro que não. Vai. Por favor. Olhei esperançoso para Bárbara. Ela sorriu. Nada lhe dava tanto prazer quanto recusar um pedido emocionado. Acho que não, gato. Por que não? Não lhe cabe perguntar o motivo. Vai lá pegar outra bebida para mim. Pegue você a porra da sua bebida. Num raro ato de rebeldia da minha parte, eu a deixei ali. Sabia que ela ficaria furiosa e me faria pagar por isso depois, mas não me importei. Cruzei o salão, indo diretamente até Lana. O tempo pareceu desacelerar conforme fui me aproximando. Senti que estava deixando a realidade para trás, entrando num estado de aguçamento dos sentidos. Devo ter aberto caminho no meio da multidão, não me lembro. Eu estava alheio a todos, menos a ela. Vi-me ali, no meio do círculo, ao lado de Lana. Fiquei admirando-a, embasbacado, enquanto ela ouvia a fala de um homem. Mas ela não conseguiu não reparar na minha presença. E me olhou de soslaio. Eu te amo, falei. Aquelas foram as primeiras palavras que eu disse a Lana Farrar. As pessoas ao redor ficaram surpresas. Morreram de rir. Por sorte, Lana também riu. Eu também te amo. E foi assim que começou. Passamos a noite inteira conversando, o que significa que consegui defletir as interrupções dos que aspiravam a competir comigo pela atenção dela. Eu a fiz dar risada, tirando sarro da produção exagerada que havíamos sido obrigados a engolir. Deixei escapar o fato de que Kate era uma amiga em comum, uma descoberta que fez com que Lana relaxasse visivelmente na minha presença. Mesmo assim, havia muito trabalho pela frente. Eu precisava convencer Lana de que não era um cara estranho, um fã obcecado ou perseguidor em potencial. Precisava persuadi-la de que eu era um igual, pelo menos em intelecto, se não em fama ou fortuna. Queria muito impressioná-la. Queria que ela gostasse de mim. Por quê? Não acho que eu mesmo soubesse, para ser honesto. De um modo vago e inconsciente, eu queria mantê-la por perto. Mesmo naquela época, me parece que seria insuportável deixá-la ir embora. Lana ficou apreensiva a princípio, mas foi receptiva à minha conversa. Eu nem sempre consigo ser perspicaz. Posso lhe dar uma resposta espirituosa, mas só se você me permitir uns 3 dias para me sentar e escrevê-la. No entanto, naquela noite, milagrosamente, todos os astros se alinharam a meu favor. Pela primeira vez, minha timidez não me venceu. Pelo contrário, eu estava confiante, lúcido, calibrado com a dose certa de vinho, e me vi falando de maneira inteligente, divertida e até espirituosa sobre uma variedade de assuntos. Falava com propriedade sobre teatro, por exemplo, sobre as peças que estavam em cartaz, o que estava por estrear, e recomendei a Lana algumas montagens menos conhecidas que afirmei valerem a pena. Sugeri algumas exposições e galerias de que ela não tinha ouvido falar. Em outras palavras, fiz uma performance completamente convincente da pessoa que eu sempre quis ser. Um homem urbano, confiante, sofisticado e afiadíssimo. Esse foi o homem que vi no reflexo dos olhos de Lana. Nos seus olhos, naquela noite, eu brilhei. Bárbara West acabou cedendo e se juntou a nós, toda sorridente, cumprimentando Lana como uma velha amiga.
Lana foi perfeitamente civilizada com Bárbara, mas fiquei com a impressão de que Lana não gostava dela, o que a fez ganhar pontos comigo. Quando Bárbara foi ao banheiro e nos deixou a sós, Lana aproveitou a oportunidade para perguntar sobre a nossa relação. Vocês dois estão juntos? Confesso ter sido meio evasivo. Disse que era o parceiro de Bárbara e deixei por isso mesmo. Eu entendia o motivo de Lana ter perguntado. Ela estava solteira quando nos conhecemos, entende? Jason ainda não havia entrado em cena. Desconfio de que Lana queria ter certeza de que era seguro conversar comigo, determinando que eu era propriedade de outra pessoa, e, por isso, menos sujeito a dar o bote ou fazer movimentos bruscos. Imagino que isso fosse muito comum com ela. No fim da noite, concordamos em nos encontrar de novo no domingo para uma caminhada às margens do rio. Pedi o número de Lana quando Bárbara não estava olhando. Para minha completa felicidade, ela me deu o número. Quando Bárbara e eu fomos embora da festa naquela noite, eu não conseguia parar de sorrir. Parecia que estava levitando. Bárbara, por outro lado, estava com um humor péssimo. Que montagem de merda, disse ela. Dou 3 semanas para acabarem com o sofrimento dela. Ah, não sei. Olhei de relance para o pôster de Kate no papel de Eda Gabler, com uma pistola na mão. Sorri. Eu me diverti bastante. Bárbara me lançou um olhar venenoso. Eu sei que sim. Eu vi. Ela não comentou mais nada, por um tempo. Bárbara esperou muito para me fazer pagar pelo comportamento insolente daquela noite. Mas, no fim, me fez pagar sim, como você verá. Ah, sim. Ela me fez pagar caro. Capítulo 5. É difícil, para mim, escrever sobre minha amizade com Lana. Há coisas demais para dizer. Como será que eu poderia descrever, numa série de pequenos causos escolhidos a dedo, o processo lento e complicado da criação de um laço de confiança e de afeto entre nós? Talvez eu devesse pensar um único momento dos nossos anos juntos, do jeito que se escolhe uma carta aleatória de baralho em um truque de mágica, para lhe transmitir a sensação de como foi esse processo. Por que não? Nesse caso, escolho nossa primeira caminhada juntos, uma tarde de domingo no fim de maio. Essa cena explica tudo, sobre o que veio depois, digo, e sobre como duas pessoas que eram tão íntimas em todos os aspectos poderiam, no fim, se enganar tanto uma a respeito da outra. Nós nos encontramos à margem sul do Tâmisa para seguir o caminho do rio. Eu levei uma rosa vermelha que comprei na banquinha saindo da estação. Deu para ver na hora, pela expressão no rosto de Lana assim que entreguei a rosa, que aquilo foi um erro. Espero que isso não signifique que estamos começando com o pé errado, disse ela. E que pé seria esse? Falei estupidamente. O esquerdo ou o direito? Lana sorriu e deixou por isso mesmo. Mas não foi o fim da história. Ficamos caminhando por um tempo. Depois nos sentamos na parte externa de um pub, em um banco à margem do rio, cada um com sua taça de vinho. Nós ficamos sentados ali em silêncio por alguns instantes. Lana brincou com a rosa nos dedos. Por fim, ela se pronunciou. Bárbara sabe que você está aqui? Bárbara. Fiz que não com a cabeça. Pode ficar tranquila que ela tem pouquíssimo interesse nas minhas andanças. Por quê? Lana deu de ombros. Só fiquei curiosa. Teve medo de que ela pudesse aparecer aqui? Dei uma risada. Acha que Bárbara está espionando a gente atrás dos arbustos ali? Com um binóculo e uma arma. Eu não duvidaria disso. Lana riu. Sua risada, com a qual eu já estava tão familiarizado por causa dos filmes, me fez abrir um sorrisão. Não se preocupe, falei. Sou todo seu. Foi desastrado da minha parte. Fico constrangido de lembrar hoje. Lana sorriu, mas não disse nada. Ficou brincando com a rosa por um instante. Depois a levantou no ar e inclinou a cabeça para olhar para a rosa e para mim ao mesmo tempo. E isto? O que significa? Nada. É só uma rosa. Bárbara sabe que você comprou uma rosa para mim? Eu ri. Claro que não. Isso não tem nenhum significado. É só uma flor. Sinto muito se deixou você desconfortável. Não é isso. Ela desviou o olhar por um momento. Não importa. Vamos. Terminamos nosso vinho e saímos do pub. Continuamos nossa caminhada ao longo do Tâmisa. Enquanto andávamos, Lana olhou para mim e disse baixinho. Não posso dar o que você quer, sabe? Não posso dar o que está buscando. Eu sorri, embora estivesse nervoso. O que estou buscando? Você quer dizer amizade? Não estou atrás de nada. Lana abriu um meio sorriso. Está, sim, Elliot. Você está em busca de amor. Qualquer um consegue ver isso. Pude sentir minhas bochechas ficando vermelhas. Desviei o olhar, constrangido. Lana, com muito tato, mudou de assunto. Estávamos chegando ao fim de nossa caminhada. E foi isso, com o mais leve dos toques, Lana me deixou ciente, com firmeza e educação, de que não pensava em mim como um amante em potencial. Fui despachado para o reino das amizades. Ou pelo menos foi o que achei na época. Pensando bem, não tenho tanta certeza. Muito do modo como interpretei aquele momento foi afetado pelo meu passado e por quem eu achava que era, e pelas lentes distorcidas através das quais eu via o mundo. Convencido da minha indesejabilidade, se é que essa palavra existe. Foi como sempre me senti, desde criança. Feio, repulsivo, malquisto. Mas, e se, por um segundo, eu deixasse de lado a bagagem emocional autocentrada que insistia em carregar por aí?
E se eu, de fato, tivesse dado ouvidos ao que Lana estava dizendo? Bem, aí talvez pudesse ter descoberto que as palavras dela tinham pouco a ver comigo e tudo a ver com ela. Analisando retrospectivamente, consigo entender o que Lana estava querendo comunicar. Que estava triste, perdida e solitária, ou jamais teria se sentado ali comigo, praticamente um estranho, numa tarde de domingo, quando me acusou de estar em busca de amor. O que ela quis dizer, na verdade, é que eu queria ser salvo. Não posso salvá-lo, Elliot, Lana estava dizendo. Não quando sou eu que preciso ser salva. Se eu tivesse me dado conta disso na época, se não tivesse sido tão cego, tão temeroso, se tivesse tido mais coragem, talvez tivesse me comportado de um modo bem diferente naquele momento. E então, talvez, esta história tivesse terminado com um final mais feliz. Capítulo 6. Dali em diante, comecei a acompanhar Lana em seus passeios por Londres. Caminhávamos por horas e passamos muitas tardes felizes atravessando pontes, seguindo ao longo de canais e vagando pelos parques, descobrindo pubs antigos e peculiares escondidos pela cidade e às vezes até no subterrâneo. Sempre lembro desses passeios. E de todas as coisas que conversamos, e das coisas que não falamos. De tudo que foi contornado, ignorado, descartado. Das coisas que não percebi. Eu já contei que Lana sempre enxergava o melhor nas pessoas, fazendo você querer estar à altura do desafio e tentar ser aquela pessoa, encarnar a melhor versão possível de si mesmo. Bem, isso também se aplicava a ela. Lana estava tentando ser a pessoa que eu queria que ela fosse. Posso ver agora. Nós dois estávamos encenando um papel, um para o outro. Me entristece escrever isso. Às vezes, olho para o passado e me pergunto se foi apenas isso, uma encenação. Mas não, não é justo. Foi bem real, no fundo. A seu próprio modo, Lana era uma fugitiva de seu passado, tanto quanto eu. Ou, para colocar em termos menos poéticos, era tão fodida quanto eu. Não foi isso que nos uniu no início. O que nos conectou? O fato de estarmos ambos tão perdidos na vida? Não consegui ver nada disso na época. Minha onisciência é inteiramente retrospectiva. Eu fico sentado aqui agora, sabendo que sei, e analiso o passado, tentando enxergar o fim no começo e montar todas as pistas e sinais ocultos que me escaparam na época, quando eu era jovem, apaixonado e deslumbrado. A verdade é que eu não queria ver a mulher triste e ferida que caminhava ao meu lado. A pessoa traumatizada, em pânico. Eu estava muito mais investido em sua atuação, na máscara que ela usava. Eu apertava um pouco os olhos, ao olhar Lana, para não ver as rachaduras na máscara. Às vezes, enquanto caminhávamos, eu perguntava a Lana sobre seus antigos filmes. Ela era tão rápida em fazer pouco caso deles que admito que me magoava um bocado. Todos aqueles filmes pelos quais eu tinha carinho e que vira tantas vezes. Você deixou muita gente feliz, falei, incluindo eu. Deveria se orgulhar deles. Lana deu de ombros. Não tenho certeza disso. Eu tenho. Eu era um fã. E só fui até aí. Não queria deixá-la desconfortável. Não queria revelar o tamanho da minha. Da minha o quê? Sejamos benevolentes. Não vamos chamar de obsessão. Vamos chamar de amor. Pois era isso que era, na verdade. E assim nos tornamos amigos. Mas será que algum dia fomos apenas amigos, de verdade? Não tenho tanta certeza. Mesmo um homem tão, e aqui sofro para encontrar adjetivos inofensivos, inócuo, afeminado e tímido como eu era não está imune à beleza, ao desejo. Será que não havia uma tensão entre nós que passou batida, mesmo nessa época? Era um frisson tão sutil, fino como teia de aranha, um sussurro de sexualidade. Mas estava lá, pairando como uma teia no ar ao nosso redor. Quanto mais íntimos Lana e eu nos tornávamos, menos tempo passávamos na rua. A maior parte do tempo era na casa dela, a mansão enorme de 6 andares em Mayfair. Meu Deus, que saudade daquela casa. Só o cheiro de lá, a fragrância ao passar pela porta. Eu costumava fazer uma pausa naquele vasto hall de entrada, fechar os olhos e respirá-lo, sorvê-lo. O olfato é tão evocativo, não é? É como o paladar. Ambos os sentidos são máquinas do tempo que transportam você, sem o seu controle, até contra sua vontade, a algum lugar no passado. Hoje, se eu sinto o cheiro de madeira polida ou pedra fria, sou transportado na hora para aquela casa, com seu aroma de mármore veneziano, madeira polida de carvalho escuro, lírios, lilazes, incenso de sândalo, e sinto um tal estouro de contentamento, um calor no coração. Se eu pudesse engarrafar esse cheiro e vender, faria uma puta fortuna. Eu logo estava batendo ponto lá. Me sentia parte da família. Era uma sensação desconhecida, mas maravilhosa. O som de Léo estudando violão no quarto, os cheiros sedutores que emanavam da cozinha, onde a Gati fazia sua mágica, e, na sala de estar, Lana e eu, conversando ou jogando cartas ou gamão. Que coisa mais mundana, escuto você dizer. Que banal. Talvez, não vou negar. A vida caseira é uma característica peculiarmente britânica. Nunca se diga que o lar de um inglês não é o seu castelo. Eu só queria me sentir seguro dentro daquelas muralhas, com Lana, a ponte levadiça firmemente erguida. Passei a vida inteira ansiando por amor, o que quer que isso significasse. Ansiava ser visto por outro ser humano, ser aceito, ser gostado. Mas, quando era jovem, fiquei investido demais nessa pessoa fajuta que eu queria ser, esse falso eu. Simplesmente não era capaz de me engajar numa relação com outro ser humano, nunca deixava ninguém se aproximar o suficiente.
Estava sempre atuando, e qualquer afeto que eu recebia era estranhamente insatisfatório. Era para uma encenação, não para mim. Essas são as acrobacias mentais que as pessoas traumatizadas fazem, tão desesperadas para receber amor que, quando recebemos, não conseguimos sentir. Isso porque não precisamos do amor por uma criação artificial, uma máscara. Aquilo de que precisamos, aquilo pelo qual ansiamos desesperadamente, é o amor pela única coisa que jamais mostraremos para outra pessoa. A criança feia e machucada que há por dentro. Mas era diferente com Lana. Eu mostrei essa criança para ela. Ou, pelo menos, deixei que ela tivesse um vislumbre. Capítulo 7. Minha terapeuta costumava citar às vezes aquela famosa frase de O Mágico de Oz. Você sabe qual? É quando o espantalho, confrontado pela floresta assombrada, toda escura e apavorante, diz: eu não sei com certeza, mas acho que vai ficar mais escuro antes de começar a clarear. Mariana dizia isso metaforicamente, referindo-se ao processo terapêutico em si. Ela tinha razão, as coisas ficam mais escuras antes de clarearem, antes da aurora terapêutica. Curiosamente, fazendo uma parte aqui, eu tenho uma teoria de que todo mundo na vida corresponde a um dos personagens de O Mágico de Oz. Temos Dorothy Galé, a criança perdida, procurando um lugar ao qual possa pertencer. Um espantalho inseguro e neurótico, em busca de validação intelectual. Um leão valentão, que na verdade é um covarde e tem mais medo que todos os outros. E o homem de lata, sem coração. Durante anos, achei que eu fosse o homem de lata. Acreditava que faltava algo crucial em mim, um coração ou a capacidade de amar. O amor estava lá fora, em algum lugar, além do meu alcance, na escuridão. Passei minha vida tateando atrás dele, até conhecer Lana. Ela me mostrou que eu já tinha um coração. Só não sabia como usá-lo. Mas então, se eu não era o homem de lata, quem eu era? Para minha surpresa, percebi que eu devia ser o próprio Mágico de Oz. Eu era uma ilusão, um truque de mágica operado por um homem assustado, acovardado atrás da cortina. Quem é você? Eu me pergunto. Pergunte-se isso honestamente, e talvez se surpreenda com a resposta. Mas será que ela vai ser honesta? Essa é a verdadeira pergunta, acho. Uma criança assustada ainda se esconde em sua mente, ainda se sente insegura, ainda se sente ignorada e mal amada. Na noite em que ouvi Mariana pronunciar essas palavras, minha vida mudou para sempre. Durante anos, fingi que minha infância não aconteceu. Apaguei tudo da memória, ou achei ter feito isso, e perdi o menino de vista. Até aquela tarde nebulosa de janeiro em Londres, quando Mariana o encontrou para mim de novo. Depois daquela sessão de terapia, saí para uma longa caminhada. Fazia um frio doído. O céu estava nuviado, e as nuvens, pesadas. Parecia que vinha neve. Fui andando o caminho todo de Primrose Hill até a casa de Lana, em Mayfair. Precisava dissipar aquela energia nervosa. Precisava pensar, em mim e no menino preso em minha mente. Eu o imaginei pequeno e assustado, tremendo todo, definhando, desnutrido, acorrentado na masmorra da minha mente. E, enquanto eu caminhava, todas as lembranças começaram a voltar. Todas aquelas injustiças, as crueldades que eu havia esquecido de propósito, todas as coisas que ele havia suportado. Fiz uma promessa ao menino, ali mesmo. Um juramento, um compromisso, chame como quiser. Dali em diante, eu lhe daria ouvidos, cuidaria dele. Ele não era feio, nem burro, nem imprestável, nem mal amado. Pelo amor de Deus, ele era amado, eu o amava. Dali em diante, eu seria o pai de que ele precisava. Tarde demais, eu sabia, mas antes tarde do que nunca. E, desta vez, eu iria criá-lo direito. Enquanto caminhava, olhei para baixo, e lá estava ele, o menininho, andando ao meu lado. Ele tinha dificuldade em acompanhar meu passo, por isso desacelerei. Estendi o braço e peguei a mão dele. Está tudo bem, sussurrei. Vai ficar tudo bem agora. Estou aqui. Você está a salvo, eu prometo. Cheguei à casa de Lana tremendo de frio, bem na hora em que começou a nevar. Não tinha ninguém mais lá além de Lana. Ficamos sentados diante da lareira, bebendo uísque, vendo a neve cair lá fora. Eu contei para ela da minha, não sei bem qual é a palavra, epifania? Vamos chamar assim. Demorou um tempinho até eu explicar tudo para ela. Enquanto eu ia falando, sofria com medo de não conseguir me fazer entender. Mas não precisava ter me preocupado. Enquanto Lana me ouvia e a neve caía lá fora, foi a primeira vez que a vi chorar na vida. Ambos choramos naquela noite. Eu lhe contei todos os meus segredos, quase todos, e Lana me contou os dela. Todos os segredos obscuros dos quais tínhamos tanta vergonha, todos os horrores que acreditávamos que era preciso manter escondidos. Tudo isso veio com força naquela noite, sem vergonha, nem julgamento, sem constrangimento, apenas sinceridade, apenas verdade. Parecia a primeira conversa real que eu já tivera com outro ser humano. Não sei como descrever, pela primeira vez, eu me sentia vivo. Não encenando a vida, entende, não simulando, nem fingindo viver ou quase vivendo, mas vivo. Foi também a primeira vez que tive um vislumbre da outra Lana, a pessoa secreta que ela mantinha escondida do mundo, e quem eu não queria conhecer. Nesse momento, eu a descobria, em toda sua vulnerabilidade nua, enquanto ouvia a verdade sobre a sua infância, sobre aquela menina triste e solitária e as coisas terríveis que lhe aconteceram. Ouvi a verdade a respeito de Otto e dos anos assustadores do seu casamento. Aparentemente, ele foi apenas mais um num longo rol de homens que a trataram mal.
Jurei para mim mesmo que eu seria diferente. A exceção. Eu a protegeria, a valorizaria, lhe daria amor. Nunca a trairia, nem a decepcionaria. Estendi o braço até o outro lado do sofá e apertei sua mão. Eu te amo, falei. Eu também te amo. Nossas palavras ficaram pairando no ar, como fumaça. Eu me inclinei para frente, ainda segurando sua mão, enquanto, lentamente, fitando seus olhos, fui me aproximando mais e mais, até nossos rostos se encontrarem. Meus lábios encostaram nos dela. Eu a beijei de leve. Foi o beijo mais doce que já dei. Tão inocente, com tanta ternura, tanto amor. Ao longo dos dias seguintes, passei muito tempo pensando naquele beijo e no que ele significou. Parecia ser um reconhecimento final da antiga tensão entre nós, a culminação de uma velha e implícita promessa. Era, nos termos em que o Sr. Valentine Levy poderia ter colocado, a conclusão de um objetivo muito acalentado da minha parte. E qual era o objetivo? Ser amado, é claro. Eu finalmente me sentia amado. Era para Lana e eu termos ficado juntos. Isso estava evidente agora. Era algo mais profundo do que qualquer coisa que eu já imaginara. Era o meu destino.